Unidade 3, Geografia Física Mundial Brasileira e do Amazonas. Aula 10.1 Conteúdo: a dinâmica climática da atmosfera. Clima versus tempo. Habilidades: explicar a diferença entre tempo e clima. Identificar os diferentes tipos de fatores climáticos. Descrever os diferentes tipos de climas existentes no planeta Terra. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite, professores. Boa noite aí todos os alunos da EJA Médio, primeira fase. Pessoal, estamos recomeçando a semana de estudos aqui em Geografia. Hoje, pessoal, vai ser um dia diferente. A professora Ludmila está adoentada, não pôde estar presente aqui com a gente hoje. Por isso, quem vai substituir ela agora nessa primeira aula é o professor Gilson, também de Geografia, vai estar aqui com a gente. Boa noite aí, professor Gilson. Boa noite, professor Jefferson. Boa noite, alunos aí do primeiro ano do EJA. Boa noite a todos aí. Vamos aí ter uma aula bem participativa, bem comunicativa. É isso aí, professor. A gente vai então falar hoje sobre os assuntos da unidade 3. A gente está falando de Geografia Física, sobre a natureza e tudo mais. Hoje a gente vai falar de clima, pessoal. Chuva, nuvem, temperatura, um monte de coisa interessante. E principalmente também sobre o nosso território brasileiro e da nossa região, tá bom? Antes disso, nós vamos relembrar o que nós vimos na aula assíncrona, que foi prevista para vocês aí, olha só. A aula assíncrona foi a nossa aula 9, que tratou sobre dois assuntos, né? A questão das hidrovias e a questão também do desmatamento. A gente falou aí com relação ao transporte hidroviário, ao transporte fluvial aqui na nossa região. A gente verificou que o material que a gente preparou para vocês mostrou exatamente a importância dos rios aqui para a nossa região. Os principais portos aqui da região amazônica, por exemplo, já que os rios são muito utilizados, então tem vários pontos aí distribuídos ao longo da região. A gente verificou que os rios, de maneira geral, pessoal, eles são muito utilizados para várias coisas. Como a gente viu aí, seja para o transporte, seja para irrigação das áreas de sítio, de fazenda, seja para geração de energia, lá nas hidrelétricas, seja para piscicultura, criação de peixes, o lazer, tem muito turista que quer conhecer aqui os rios da região, não é mesmo? E também a gente preparou material relacionado a algumas dificuldades na navegação, questão de fiscalização e tudo mais. A gente também verificou com relação a desmatamento nessa aula assíncrona. A gente verificou ali que existe um interesse muito grande de diversas pessoas ali para desmatar a floresta amazônica para fazer outras atividades. A gente falou aí a questão da agropecuária, que é muito forte. A gente trouxe muito material ali nessa aula assíncrona. A gente verificou que o Brasil ainda tem uma vantagem em relação a vários outros países com relação à quantidade de área natural preservada no seu território. Isso é uma vantagem que o Brasil tem. Então a ideia era sempre manter ali de uma maneira adequada as características aí da nossa floresta, usando, né, sem prejudicar. E a gente também verificou ali o que pode ser feito, né, dentro da sala assíncrona, o que pode ser feito para melhorar essa questão do desenvolvimento econômico na região, né, sem destruir a floresta. Aquelas ideias de desenvolvimento sustentável que a gente estudou lá na unidade 2, a gente trouxe algumas informações aí, mas mesmo assim, muitos são os impactos relacionados à poluição aqui na região amazônica. A gente falou aí sobre a questão de queimadas também, né? Tem tudo comentado isso na aula assíncrona, que falou sobre os rios e também sobre o desmatamento na Amazônia. E agora a gente vai continuar a aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre o clima, né, professor Gilson? Isso mesmo, professor Jefferson. Nós vamos aí entender a diferença entre clima e tempo. Vamos entender a questão da umidade do ar, das chuvas e da questão da relação do homem com o tempo. Como é que nós nos relacionamos com ele? Por isso, nós vamos agora ao nosso desafio do dia. Vamos lá. Muito bem. Cada tipo climático é resultado da combinação de diversas características naturais antrópicas do nosso planeta. Conhecer, estudar e compreender os diferentes tipos climáticos da Terra faz parte da trajetória humana ao longo do tempo e nos mais diversos lugares do planeta. Você agora observa as características do lugar onde você vive?
quais delas mais interferem no seu dia a dia? Então, fica para a gente agora pensar, né? No nosso desafio do dia, temos a imagem de um alpinista, né? Uma região aí de neve. Então, você observa as características do clima do lugar onde você vive? Quais delas mais interferem no seu dia a dia? Então, esse é o nosso desafio do dia. Muito bem. Agora que nós tivemos esse tempinho no nosso desafio do dia, é sempre bom a gente parar para pensar sobre o tempo, sobre o clima. Você deve já ter percebido ao longo do dia a dia que a gente convive, que o dia não começa igual e também não termina igual, né? Nós temos momentos ensolarados, momentos chuvosos, em alguns momentos pode ter neblina. Quer dizer, a Terra é um planeta que está em processo de transformação. O ambiente que nós moramos, ele é cercado dessas variações climáticas. Você pode perceber, por exemplo, que tem períodos do ano que chove bastante, tem períodos do ano que temos muita seca. Em alguns lugares do planeta, temos a variação desse tempo, desse clima, que tem lugares que nevam, tem lugares que é completamente deserto, né? Então, isso faz com que a Terra seja esse ambiente de variação climática. Hoje, por exemplo, você quando saiu da sua comunidade, quando você saiu da sua casa, para vir para a escola, para vir para o espaço onde você está agora, você deve ter percebido transformações nesse tempo, nesse clima. Então, o encontro de hoje, a aula de hoje vai tratar sobre isso. Vamos entender, então, o que é clima e tempo. Vamos lá. O tempo. O tempo é um estado momentâneo da atmosfera em determinada área. Ele está relacionado diretamente à temperatura. Vamos ver com que o tempo está relacionado? Está relacionado à temperatura. Também está relacionado à umidade. O tempo também está relacionado à umidade. O tempo também está relacionado a massas de ar. Essas massas de ar nós vamos ver durante o encontro, durante a aula, que elas podem ser massas de ar quente, massas de ar fria. Também ele está relacionado direto à pressão do ar. Em alguns casos, à nebulosidade. Vamos dar o exemplo aqui da cidade de Manaus. Nós temos a previsão do tempo. Esse símbolo indica que a nossa cidade de Manaus terá o tempo parcialmente ensolarado, com temperatura mínima e temperatura máxima, de 22 a 37 graus. Como é uma previsão, né? O homem ao longo do tempo acabou observando, acabou tendo essa compreensão de que o tempo ele não é igual, o clima não fica igual, ele acaba classificando, entendendo que a variação desse tempo pode ser em máxima ou em mínima. Então, nós temos aí a previsão do tempo. Essa previsão mostra para nós um exemplo. Uma temperatura que está calculada no sábado, no domingo, na segunda, na terça, na quarta. O homem acabou aprendendo a fazer previsões de longo prazo. Essa previsão, ela pode ser acertada ou não. Como está dizendo, é uma previsão, uma possibilidade. Né? Então, nós temos aí, por exemplo, a temperatura para Manaus, né? Indicando 22, a mínima, e a máxima 37. E nós vemos aí, por exemplo, a possibilidade de chuva no domingo, na segunda-feira, possibilidade de chuva, na terça, possibilidade de chuva. Então, é uma previsão, mas o homem faz essa previsão com base em tudo que ele vem observando ao longo do tempo. Vamos lá entender agora o que é clima. Muito bem. O clima está associado diretamente ao comportamento do tempo em uma determinada área e durante um período de no mínimo 30 anos. Então, o homem ele passa pelo menos 30 anos observando. Atualmente, o tempo de observação no Brasil já passa dos 120 anos. Então, a gente acaba entendendo que a previsão do tempo, esse tempo de observação do homem já é bastante. Faz com que nós possamos aí compreender como que
processo de transformação do nosso meio ambiente. Aí nós temos na imagem, por exemplo, a imagem de um deserto, né? Então, se ele é deserto, durante muito tempo vai se observar esse deserto, e temos a imagem de área de geleira. Então, por muito tempo se observa essas áreas e se tem alteração entre elas. Vamos ver, então, um videozinho sobre a questão da previsão do tempo, para nós entendermos como é que ela é organizada. Já em Manaus, parcialmente nublado com chuva em áreas isoladas. Mínima de 26 e máxima de 36 graus. Ok, então você observou que essa previsão do tempo é feita para Manaus, pode ser feita para qualquer outro município onde existe um medidor da temperatura, né? Então, normalmente é colocado nas capitais, né? E algumas cidades sede, algumas cidades polo, Parintins, Tefé, Manacapuru. Você pode também tirar a previsão do tempo da sua cidade, do seu município, né? Hoje, o Instituto de Clima e Tempo, o INMET, ele está aí para identificar para nós como está o clima da região que nós vivemos. Então, você pode identificar no seu município, na sua comunidade, como será a previsão do tempo para a sua localidade. Vamos ver alguns elementos do clima. Alguns elementos do clima está associado diretamente à temperatura. Então, a temperatura ela está associada para nós à intensidade do calor. O calor ele é determinante. Nós vamos também perceber a questão da umidade. O que é umidade? É a quantidade de vapor de água. Então, a água, no seu estado de transformação, ela tem um estado de transformação sólida, líquida e gasoso. O vapor da água. Então, esse vapor da água gera o quê? A umidade. A umidade nada mais é do que o vapor de água. Também vamos ver a pressão atmosférica. O que seria a pressão atmosférica? É a força do ar contra a superfície. O vento, ele também gera pressão. Então, nós vamos perceber no gráfico que nós temos um gráfico aqui para mostrar para nós. Olha, esse gráfico mostra a temperatura, né? E como seria o ideal dessa temperatura para nós. Ó, se nós identificarmos bem, uma temperatura confortável seria até 30 graus. Uma temperatura confortável, né? Então, passou de 30 graus, a sensação térmica já começa, o corpo já começa a sentir os impactos desse calor, nessa temperatura. Isso já não é bom, né? Por exemplo, o calor ele acaba gerando mal-estar. A gente acaba querendo, não consegue se concentrar, nós queremos sair do ambiente que está muito quente. Então a gente procura se refrescar. O corpo procura uma forma de se refrescar. Tá? Então, o ideal é ficar em temperaturas que fiquem entre 20 e 30 graus. Né? Também, quando fica muito frio, né, também o corpo acaba sentindo reações. Né? Não é bom também ficar muito frio. Né? O ideal é ter essa temperatura entre 20 e 30 graus, que a gente possa estar num ambiente mais agradável, mais confortável. Então, fica a dica aí para as nossas salas de aula, né? Tem que ser um espaço mais agradável, mais confortável, para que a gente possa ter uma boa aprendizagem. Se nós ficamos num lugar muito quente, o corpo não suporta, acaba reclamando. Se ficamos num lugar muito frio, também a gente acaba sentindo impacto no nosso organismo, tá? Então, nós vamos ver a questão do fator climático, agora a questão da latitude e da longitude. Isso aí a gente aprende lá no 6º ano, né? A gente aprende essa questão da latitude e da longitude. Então, o que é a latitude? É a próxima linha do Equador. Quanto menor a latitude, mais quente. Olha só, quanto menor a altitude, mais quente será o ambiente. Quanto mais aos polos, seja no Polo Norte ou no Polo Sul, maior será a altitude, mais frio. Nós temos aqui do lado o planisfério. O planisfério representa muito bem isso para nós. Nós podemos perceber, por exemplo, aqui a linha do Equador.
ela classifica e divide o mundo para nós. Hemisfério norte e hemisfério sul. Então, quanto mais próximo do Equador, mais quente será essa região. Olha aí, você pode perceber o nosso território do Brasil, né? O Brasil está quase todo dentro do território do Equador, entre a linha do Equador, né? Aqui na nossa região norte, aqui no nosso estado do Amazonas, nós somos cortados pelo Equador também, né? Então nós temos a zona quente ou intertropical, a zona temperada do norte, a zona temperada do sul e a zona fria ou glacial ártica. É assim que o nosso planeta é dividido climaticamente. Então, nós estamos numa região onde é possível estar localizado próximo ao Equador, né? Então, próximo do Equador, a temperatura será mais quente, mais úmida, né? Que aí é aquele resultado da evaporação da água, né? Esse vapor de água gera para nós aí umidade. Essa umidade é aquela sensação de abafado, aquela sensação como se fosse uma panela de pressão, se nós pudéssemos classificar dessa forma, né? A gente fica abafado o clima nessa região. Quanto mais ao norte ou mais ao sul, mais frio será o ambiente. Vamos ver um outro fator climático também muito importante, que é o relevo. O relevo também vai influenciar diretamente nesse fator climático, que é quanto maior a altitude igual a temperatura, também será menor a sua temperatura, né? Isso é resultado de quê? Da pressão atmosférica, que é a pressão que a Terra exerce sobre todos nós, a pressão da gravidade, tá? Importante também saber essa questão da gravidade. Quanto mais alto, quanto maior for a altitude, o ar vai ser rarefeito. O que é esse ar rarefeito? É aquele ar que a gente tem dificuldade para respirar, né? A gente fica mais cansado. Quanto mais a gente se locomove, a gente fica cansado mais rápido, não consegue respirar direito, fica ofegante. Imagina você que, suponhamos, está jogando bola, por exemplo, né? Quem não tem preparo físico fica ofegante, cansa muito rápido. Então, pensa num ambiente onde o ar é rarefeito. Quanto maior a altitude, o ar vai ficar mais difícil de respirar. Então, a gente acaba sofrendo diretamente com isso, tá? Nós vamos ver também que ele pode facilitar ou não a circulação, né? Um outro fator climático são as massas de ar. As massas de ar também é importante a gente destacar aqui, tá? Porque elas são grandes porções da atmosfera. Ó, grandes porções. E elas têm como característica principal temperatura, umidade e pressão. Opa! Como é que elas podem ser classificadas? Elas podem ser classificadas como massas de ar oceânica, continental, tropical, equatorial, temperada e polares. Nós podemos classificar de diversas formas. E você pode identificar, bom, professor, aonde nós estamos localizados? Né? Quais são as massas de ar que mais influenciam aqui na nossa região? As massas de ar que mais influenciam são as massas de ar equatorial e tropical. Essas massas de ar influenciam diretamente aqui na nossa região. Por isso nós temos o clima quente e úmido. Muito bem. Então, quando a gente pensa, se organiza, vamos ver como é que essas massas de ar distribuídas no planeta, tá? Então, no planeta, elas são distribuídas entre massas de ar temperada, massas de ar equatorial, massas de ar polar, massas de ar polar antártica e massa polar, massa ártica. Pode perceber que o Brasil, o nosso país está localizado na massa equatorial, assim como está também a Ásia, né? E a Ásia nós vamos poder perceber também aqui o Oceano Pacífico, massa equatorial, tá? Então, outro fator climático que é determinante também
é a continentalidade e a maritimidade. O que é isso? Quanto mais distante da água, grande é a variação da temperatura. Quanto mais próximo da água, pouca será a variação de temperatura. A gente pode perceber, por exemplo, aqui no nosso mapa, nós temos aqui o nosso país, o Brasil, né? E aqui nós temos o Oceano Atlântico, que banha o nosso território, né? O Oceano Atlântico, que banha o nosso território. Opa, o Oceano Atlântico. Também temos esse nosso Oceano Atlântico banha o nosso território e faz com que nós tenhamos aí uma variação de temperatura. Temos o Oceano Atlântico e, ao oposto, temos o Oceano Pacífico. Oceano Pacífico. E aqui o Oceano Atlântico. Quanto mais próximo do oceano, pouca será a variação da temperatura. Quanto mais distante, maior será essa variação. Isso é importante, porque para nós aqui na região amazônica, por exemplo, nós temos uma grande massa de ar, né? Essa massa de ar é úmida, ela é resultado também da presença da floresta. A floresta amazônica libera esse oxigênio e faz com que a nossa região seja bastante úmida, ao contrário de outras regiões do Brasil, como, por exemplo, Brasília, né? Brasília tem períodos do ano que o clima é seco. O que seria um clima seco, né? A umidade é baixa e a temperatura acaba ficando baixa, né? Então, por exemplo, a pele, o corpo, ele sente muito essa questão da falta de umidade, né? A principal característica da umidade no nosso corpo é a transpiração. A gente acaba transpirando bastante. Um outro fator climático agora que vamos ver muito importante, que é as correntes marítimas, né? Elas têm o quê? Grandes volumes de água que se desloca pelos oceanos. Então, a água está sempre em movimento. Todo o tempo ela está em movimento. E elas começam do rio e vão para o mar, né? Aí na região que você vive, aí na comunidade que você está, tem algum rio? Tem algum igarapé? Toda a água que passa por onde você mora, nesse rio onde você está, ela vai desembocar no oceano. Ela vai dar no oceano. Então, não pense você que os rios não têm ligação. Eles estão todos interligados. Imagine você que os rios do planeta, todas as ligações hídricas do planeta, é como se fosse o sistema das nossas veias do corpo. Está tudo interligado, né? Então, os rios, igarapés, os lagos, todos estão interligados com o oceano de forma direta. Nós vamos ver também um outro fator climático muito importante, que é a movimentação dos ventos. Os ventos também contribuem para o deslocamento das águas oceânicas, né? Então, as ondas também elas são formadas pela ação do vento, né? O vento acaba mexendo nas massas de ar. A gente tem uma imagem muito importante agora que vai mostrar essa ação do vento e das massas de ar. Então, você pode ver aqui que essas linhas em vermelho, por exemplo, aqui, ó, identificadas, esses traços em vermelho, elas vão dizer que são correntes marítimas quentes, tá? E aqui, as que estão em azul, são correntes marítimas frias. Imagina você que seria uma corrente fria, uma corrente quente. Pensa você que como se fosse um ar-condicionado. Um ar-condicionado vai liberar o ar frio, né? Mas se você programar, ele também pode liberar o ar quente. Pensa que o nosso planeta ele é tão diverso que nós temos massas de ar quente e massas de ar fria. Essas massas de ar circulam pelo planeta. Elas vão circulando e essa circulação que elas desenvolvem faz com que nós tenhamos regiões de clima frio, regiões de clima temperado, regiões de clima quente. Vamos voltar ao nosso mapa? Nós vamos ver principalmente aqui na nossa região. Lembra aqui da linha do Equador, não se esqueça dela. Muito importante para nós. Você pode perceber que as massas de ar que circulam pela região da linha do Equador, elas são maioria de que característica? A característica quente,
tá? As massas de ar que circulam aqui pela nossa região são massas de ar quente. Se você observar mais para a Europa, né, para o continente europeu, você vai ver aqui massas de ar fria. Aqui nós temos já a Ásia, né, e o continente europeu nós temos aí massas de ar quente e massas de ar fria que também circulam pelo continente. Aqui na região da América do Norte, principalmente aqui o Canadá, né, aqui o Alasca, nos Estados Unidos, né, nós vamos perceber correntes de massas de ar quente e fria passando por essa região. Um outro fator climático importante é a vegetação. A vegetação é importante para nós, né? Que ela vai dizer para nós a variação de densidade e ela vai contribuir para a absorção e radiação do calor, né? A vegetação, a floresta, ela é muito importante para isso. Quanto mais floresta, mais absorção e radiação do calor e, consequentemente, mais umidade, tá? Vamos ver agora tipos de clima. Os tipos de clima que existem, claro que com um planeta como o nosso, né, nós vamos ver que o clima não é igual. Vamos ver o clima polar ou glacial, característico das regiões Ártico e Antártico. O clima temperado e frio é aquele que apresenta as 4 estações bem definidas, né? Primavera, verão, outono e inverno. Apresenta as 4 estações bem definidas, né? Isso aí mostra para nós, a gente acaba percebendo as 4 estações, principalmente no noticiário. Quando você está acompanhando o jornal, né? Ou então algum programa de fora da nossa região, é sempre importante a gente identificar, que eles sempre mostram para nós, olha, hoje na região da Serra Gaúcha amanheceu com temperatura abaixo de 0. Né? Aí você pensa, poxa vida, eu estou num lugar que está quente hoje, está chuvoso, né? E do outro lado, lá no extremo sul do Brasil, está frio, está nevando. Enquanto lá no Nordeste, nós vamos ver o calor, o verão intenso. Então, o Brasil, o nosso país, está num lugar bem favorável climaticamente. O clima temperado, ele vai apresentar para nós as 4 estações bem definidas. E o clima mediterrâneo? O clima mediterrâneo, nós vamos ver o quê? Verões quentes e secos. Isso mostra para nós também que não é só Brasília que tem esse clima seco, né? Invernos amenos e chuvosos. Tem lugares, por exemplo, de clima mediterrâneo que chove durante semanas. Pode passar assim, chovendo 4, 5 semanas, assim, incansavelmente. A gente pensa, nossa, nunca vai passar a chuva. Não, são regiões de clima mediterrâneo, né? Nós vamos ver também a importância desses tipos de clima agora na zona tropical, clima tropical. A marca dele, qual é? É um verão quente, chuvoso e um inverno ameno e seco, tá? Na zona equatorial, é a zona climática mais quente. Nossa região aqui, tá? Nós estamos bem localizados, né? Quando a gente pensa assim, por que não neva aqui na nossa região, né? Pensa bem. Lembra lá do planisfério, a linha do Equador. Quanto mais próximo do Equador, mais quente. Quanto mais distante do Equador, tanto para norte quanto para sul, mais frio pode ser, ou temperado será o clima dessa região. No nosso caso, nós estamos bem próximo do Equador, então não tem por onde fugir. Nosso clima vai ser um clima quente. E o clima subtropical? Ele vai o quê? Marcar as 4 estações do ano. As 4 estações do ano bem definidas. Aqui nas imagens nós temos, pode perceber aqui a floresta, né? Nós temos aqui uma praia, temos aqui uma área de pampas, né? Umas árvores bem definidas aí mostram a região. Outro tipo de clima também é o clima árido ou desértico. Qual a marca do clima desértico? Muito quente. Chuva escassa. Chove pouco. Então, isso já mostra para nós uma característica muito importante, né? Essas áreas de clima desértico vão ter como principal característica a falta de chuva,
né? Então a gente vai perceber, bom, aqui na minha região, eu posso caracterizá-la como uma região de clima desértico? Acho que não. Por quê? Porque no nosso caso da Amazônia, nós estamos bem localizados. Então, o nosso clima ele vai ser aquele clima chuvoso, né? Aquele clima úmido. Nós pensarmos bem, tem aqui no Brasil, algumas regiões que tem esse clima desértico, como a região do Nordeste. Também podemos identificar esse clima desértico. Mas no mundo existem outros desertos, como, por exemplo, a imagem que nós vamos ver aí, o deserto do Saara, né? Aí nós temos essas dunas, né, que mostram para nós áreas desérticas. Também tem outra característica, o clima semiárido, que é um clima de transição. Não é bem deserto, mas também não é área de vegetação, que você observa pela vegetação rasteira. Essas plantinhas aqui, ó, são bem pequenininhas, então isso não mostra uma área de clima semiárido, né, que é clima de transição, tá? E aqui nós temos um planisfério que vai mostrar para nós a dinâmica climática da Terra. Observa bem, parece bem colorido, né? A gente pensa assim, nossa, que cores eles querem identificar para nós? Vamos pegar a nossa região. Vocês conseguem identificar para nós a região de clima equatorial? Vamos lá. Tá aqui, ó, região de clima equatorial, né? Lembra da linha do Equador? Então, linha do Equador, vamos traçar a linha do Equador, né? Dividindo o mundo em hemisfério norte e hemisfério sul, né? E aí aqui nós temos a nossa região norte. Então, observa a nossa corzinha aqui, ela vai identificar na legenda, clima quentes. Todos esses climas aqui, eles vão identificar a característica de clima quente, né? Aqui, ainda no Brasil, nós vamos ver a região do Nordeste, ó, que vai mostrar para nós esse tipo de clima desértico que a gente identificou agora há pouco, tá? Então, no Brasil, nós podemos ser classificados como região de clima equatorial, região de clima equatorial úmido, aí nós temos o Sudeste, o Centro-Oeste, né? E também nós podemos perceber essa região do subtropical úmido, principalmente aquela região do sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né? Podemos perceber essas áreas de clima subtropical úmido, tá? Mas isso aqui é nível de Brasil. Agora você pensa a nível de mundo, né? Então, no próprio planisfério a gente vai ver que existem áreas aí de clima mediterrâneo. Ó, aqui principalmente o norte da África, né? E a parte sul da Europa, tá? Clima mediterrâneo. Também nós vamos identificar esse mesmo clima mediterrâneo no sul da África, né? Clima mediterrâneo onde também? Na Oceania, ali na parte da Austrália, né? Podemos identificar também o clima mediterrâneo. E o clima polar? O nome já está dizendo, né? Próximo aos polos da Terra, principalmente ao polo, aqui aos polo norte e ao polo sul, né? Então vamos ver o clima polar, subdesértico, desértico e continental. É possível ter deserto em áreas de clima gelado? O ambiente que é todo gelado, ele pode ser considerado um deserto também? Sim, pode ser considerado um deserto. Então, o nosso objetivo hoje foi estudar essa variação climática, diferença de clima e tempo. Então, nós vamos agora para o nosso intervalo e daqui a pouco a gente continua com a segunda parte da aula com o professor Jefferson. A sua aula continua no próximo vídeo.